Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar em pé para a gente começar cantando quão bom e quão maravilhoso é? Dó. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam sempre em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam sempre em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Começa mais forte. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam sempre em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam sempre em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Vamos fazer oração? O irmão Pedro vai orar para nós. Vamos ficar de olhos fechados. Deus amado Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, que estamos tendo, por podermos ir à casa do Senhor. Obrigado por essa escolha que vamos ter, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe também o culto. Abençoe a todos, Senhor. Abençoe os que não puderam vir. O Senhor sabe o motivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer amém bem forte? Amém. Está muito fraco. Vamos dizer amém bem forte? Amém. Nessa força vamos cantar Caminhando Eu Vou? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, eu vou para Canaã. Se a mamãe não for, não pesa a mim. Se o papai não for, não pesa a mim. Se o irmão não for, não pesa a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se a mamãe não for, não impede a mim. Se o papai não for, não impede a mim. Se o irmão não for, não impede a mim. Bem forte. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Muito bom, soltou muito a voz, né? Pode sentar. Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e a Joana e a Esther vai cantar para nós. É meu barquinho? Minha vida é um barquinho que está a navegar. Cristo é um comandante
de negras nuvens, ovelha pela no mar. Cristo é o comandante, não me deixa naufragar. Cria Cristo, meu barquinho, não me deixe naufragar. Cria Cristo, meu barquinho, para o meu eterno lar. Minha vida é um barquinho que está a navegar. Cristo é o comandante pra me orientar através de negras nuvens, pela no mar. Cristo é o comandante, não me deixa naufragar. Cria Cristo, meu barquinho, não me deixes naufragar. Cria Cristo, meu barquinho, para o meu eterno lar. Deus abençoe as nossas irmãs Joana, Esther. Vocês lembram do hino Jesus chamou a 12? Quem lembra? Vamos falar só os nomes pra gente lembrar, tá bom? Ó, começa com Pedro, André, Tiago, Pedro, André, Tiago, seu irmão João, Mateus, Tomé, Felipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Então vocês lembram, então me ajuda cantando bem forte, tá bom, pessoal? Jesus chamou a 12 para o ajudarem, Pedro, André, Tiago e seu irmão João, Mateus, Tomé, Felipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Ele me chamou, também te chamou, somos seus discípulos, eu e você. Ele me chamou, também te chamou, o seu trabalho nós vamos fazer. Jesus chamou a 12 para o ajudarem, Pedro, André, Tiago e seu irmão João, Mateus, Tomé, Felipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Ele me chamou, também te chamou, somos seus discípulos, eu e você. Ele me chamou, também te chamou, o seu trabalho nós vamos fazer. Vamos cantar a última vez de pé? Ficar bem forte, bem bonito? A gente vai cantar de novo outras vezes pra gente ficar bem esperto com ele. Jesus chamou a 12 para o ajudarem, Pedro, André, Tiago e seu irmão João, Mateus, Tomé, Felipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Ele me chamou, também te chamou, somos seus discípulos, eu e você.
Bom dia com Jesus, amém? Amém! Muito bom, né? Bem forte, bem animados, né? Bom, nós estamos aqui, já cantamos, né? Já falamos, já adoramos ao Senhor. Agora nós vamos, então, ouvir um pouquinho sobre recordar, né, alguns reis que nós estudamos, para nós estudarmos domingo que vem sobre Esdras e Neemias, né? Já ouviram falar sobre Esdras e Neemias? Já ouviram? Muito pouco, né? Então nós vamos estudar esses dois personagens, né? Mas antes nós vamos relembrar aqui alguns reis, né, que nós já estudamos no passado. Mas primeiro, bom, qual que é a importância de nós conhecermos sobre essas histórias, hein? O que nós podemos ganhar com isso, né? Irmão Davi? Por que é tão importante nós estudarmos personagens, né? Conhecermos da Bíblia? A gente saber a história deles, a gente também aprender com eles, colocar eles nos nossos dias. Saber a origem deles, né, irmão Davi? Isso. A origem deles, pegar tudo aquilo que eles fizeram de bom e aplicarmos em nossas vidas, né? E aquilo que eles fizeram de mal, que não deu certo, nós ficarmos longe disso, né? O conhecimento sobre a Bíblia, porque quando nós aprendemos, se alguém meio que pergunta sobre eles, nós sabemos responder. Isso, nós somos cristãos, né? Nós devemos saber sobre aquilo que nos compete, né? Que está no nosso meio. Somos cristãos, temos que conhecer da Bíblia, né? Se uma pessoa fala que é de um time de futebol, ele sabe geralmente ali os jogadores, o que eles fazem, os campeonatos, né? Então nós somos cristãos, devemos conhecer a Bíblia, porque é algo que fala de Deus, né? Que está ligado às nossas almas, nossas vidas, né? Ganhar o conhecimento, aplicar as lições aos dias. Isso mesmo, né? Também aprender com os erros deles, o que eles fazem e cada parte. Isso. Aprender com os erros deles e as coisas boas que eles fizeram, aplicar nas nossas vidas, né? Acontece que muitas vezes nós temos muitas histórias, né, que nós sabemos muito pouco, né, sobre eles, né? Por exemplo, Esdras e Neemias são dois personagens que eu praticamente não conhecia muita coisa sobre eles, né? Então é bom nós estudarmos para aprendermos, né, estarmos familiarizados com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é mesmo? Muito bem, mas alguns personagens se sabe muito pouco, né? Jesus, se eu perguntar aqui para algumas crianças, às vezes se lembra de um milagre ou outro, né? Mas Jesus também, a história dele é muito ampla e repleta. Fez milagres, curou enfermos, cegos, aleijados. Teve o sermão da montanha, né? Sermões proféticos. Ali passou por várias tentações ali no deserto e tudo, né? Teve o seu nascimento, todo o seu ministério, né? Multiplicou ali os pães, os peixes, transformou água em vinho e assim vai, né? Então nós temos que conhecer as profundidades da palavra de Deus, né? Dos personagens bíblicos, para nós elevarmos o nosso nível, nosso espírito, nosso conhecimento acerca da palavra, né? Muito bem. Então nós precisamos valorizar, né? Valorizar esses estudos, prestar bastante atenção para nós aprendermos, né? Aprendermos e conhecermos mais de Deus, né? Agora, o livro de Reis e o livro de Crônicas, né? Eles são livros difíceis de se estudar, né? São histórias ali primeiro que houve muitas reviravoltas naquele reino de Judá, de Israel, né, irmã Érica? Se você puder levantar aqui, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, às vezes, está falando sobre um rei e a gente fala de reino de Judá. Daqui a pouco fala sobre outro rei, é reino de Israel, né? Vocês lembram que o país de Israel, né, ele foi dividido, né? Quem lembra nessa parte que nós estudamos? Vocês lembram, né? Mas vamos então voltar um pouquinho, né? Qual foi o primeiro rei de Israel? Quem lembra? Qual o nome do primeiro rei, sabe? Primeiro rei de Israel, sabe? Saul. Muito bem, Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele foi um rei bom, né? Mas por que ele foi eleito rei mesmo? Quem lembra? Por que ele foi eleito rei? Sabe? Acho que não, hein? Porque ele é o povo de Israel. O povo de Israel queria um rei, né? Eles queriam um rei. Quem
era que dominava e governava o povo de Israel era Deus através de quem? Dos seus profetas e dos seus juízes, né? Quem lembra qual foi o último juiz que veio sobre Israel? Querem falar juntos? Será, hein? Caleb não sabe não ensinei ainda, Caleb. Vamos aprender, depois a gente fala, né? Qual o primeiro? O último profeta, ou o último juiz que veio antes de Saul, lembra? Samuel, né? Samuel, então ele foi o último ali juiz, rei e profeta sobre Israel. Eles não estavam satisfeitos, eles queriam ser como as demais nações, eles queriam um rei para governar sobre eles. Samuel falou, olha, vocês podem até fazer isso, mas isso não vai ser bom, vocês vão ver o que vai acontecer. Eles vão colocar os seus filhos e suas filhas para trabalharem para o reino e tal. Ele falou muitas coisas. Mas então veio o primeiro rei, né, chamado Saul. Mas Saul, ele se perdeu, né, ele começou a fazer algumas coisas, ele não obedeceu a Deus, e ele se perdeu, ele ofereceu sacrifício quando ele não deveria, né, lá no templo e tudo, né. Então, Deus foi deixando Saul e levantou um outro homem para ser rei ali em Israel. Qual o nome dele? Davi, muito bem. Agora sim, né? Davi, então, foi um ótimo rei e ele fez um grande feito, né? Quem foi que ele destruiu lá, que ele jogou uma pedrinha e derrubou, irmão Caleb? Qual o nome do gigante que ele derrubou? Davi. Davi foi lá, pegou a pedrinha, jogou e derrubou o Golias. Isso, aí você sabe, esse daí você já conhece, né? Muito bem. E então ele venceu Golias, ele fez muitos feitos, né? Venceu várias batalhas. E ele pensou, vou construir um templo para o Senhor. Mas Deus permitiu ele construir aquele templo? Sim ou não? Alguém lembra por quê? Muito bom, irmão Pedro. Fala aqui, irmão Pedro. Ele tinha derramado muito sangue. Ele conquistou muitas coisas para o povo de Deus, mas ele tinha tinha muito sangue em suas mãos, ele tinha matado muitos homens, né, inimigos, e Deus então não permitiu que ele construísse aquele templo, mas ele fez sim o projeto, né, do templo, né, dividiu as salas e tudo, né, fez muitas coisas boas. Davi foi um bom rei para Israel, sem dúvida, né? Bom, depois então depois de Davi, veio um outro rei que foi muito bom também. Qual o nome dele? Salomão, não é mesmo? Salomão. E ele era um rei muito sábio, né? Muito inteligente, muito sábio. A primeira coisa que ele pediu quando Deus teve a oportunidade, ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria para ele. Então ele conseguiu governar o povo de Israel através da sua sabedoria, fazendo o quê? Alianças com outros reinos, com outros países ao redor, né? Então, ele conseguiu ali dar muitos benefícios para o povo. Eles foram criando muitas riquezas, muito ouro, prata, né? Ele conseguiu construir o primeiro templo ali em Jerusalém, chamado Templo de Salomão, né? Ele construiu esse templo que o pai dele não tinha conseguido, né? Por causa do fato que nós já falamos, né? Bom, então Salomão foi um bom rei, mas no final da sua vida, ele se apostatou, porque ele casou com várias mulheres estranhas, mulheres que não eram da mesma fé dele, né? Então ele se apostatou. E o certo é que ele no final ele se apostatou, então ele deixou entrar o pecado ali da idolatria, né? Muito bem, mas ele foi um bom rei ainda para Israel, né? Mas ele se apostatou no final ali. Bom, então, o filho de Salomão, quem lembra o nome dele? Foi? Roboão, né? Roboão. E Roboão, então, ficou no lugar dele. Salomão tinha para manter todo o reino, ele tinha colocado impostos, né? Vocês lembram disso? Colocou impostos ali para o povo pagar. E o povo já estava reclamando no tempo de Salomão, falando, olha, você está nos açoitando, né? Está cobrando muitos impostos. E eles acharam que quando Roboão iniciasse o reinado dele, eles pensaram, não, agora Roboão vai ser melhor, né? Mas o que Roboão fez? Foi muito pior, né? Foi lá e colocou, meu pai vos açoitou com chicotes, eu vos açoitarei com escorpiões, né? Vocês lembram dessa parte? Então, o que o povo... Eram 12 tribos, né? Então, essas tribos se rebelaram
Jeroboão foi um dos principais ali que ajudou a fazer essa rebelião. E o que aconteceu com o país de Israel? Então, foi dividido, né? Foi dividido entre reino de Israel e reino de Judá. As 10 tribos subiram para o reino de Israel, né? Assim chamado, e a tribo de Judá e Benjamim, com Roboão, ficaram aqui embaixo, né? Mas eles então começaram a pecar, esses 2 reis, né? Eles começaram a idolatrar vários ídolos, né? Roboão e Jeroboão começaram a adorar outros deuses, né? E Deus se agradou disso? O que vocês acham? Sim ou não? Claro que não, né? Eles começaram então a idolatrar vários ídolos, né? Então Deus foi pesando a mão sobre eles, né? Certo é que foi isso. Depois eu vou enviar então essa semana essas escolinhas que nós falamos bem detalhado cada um desses reis, né? Para nós continuarmos então o nosso estudo ali sobre Esdras e Neemias, tá bom? Mas aqui falando por cima só para nós relembrarmos mais ou menos o que nós falamos, né? Bom, então, como Israel estava com uma grande idolatria, Deus mandou um profeta sobre eles ali, né, para pregar com eles. Vocês lembram um profeta muito conhecido na Bíblia, que Deus mandou no tempo de Acabe, ali de Jezabel, para retomar o povo à sua fé, para crer na sua palavra novamente? Elias. Elias, né? Muito bem. O que nós lembramos de Elias? Quem lembra de Elias aqui, um feito que ele fez? Sabe, irmão Pedro? Não? Irmão Lucas? Aqui. Ele colocou azeite para... Ele foi na casa daquela viúva e aí ela e multiplicou o azeite e a farinha. Multiplicou o azeite e a farinha. Ele curou também. Ele ressuscitou, né? Ressuscitou a viúva de Serepta, não foi isso? Hã? O filho, desculpa, foi o filho, né? Da viúva. Ele ordenou que não chovesse sobre o Israel, né? Até que eles, por causa das maldades de Jezabel e de Acabe, vocês lembram disso? Que o corvo alimentou ele. Também fez para quando quem caísse o fogo ia ser o Deus verdadeiro. Provou quem era o Deus verdadeiro através dos profetas de Baal. Ali era 400, se não me engano, 500 profetas, né? Então ele fez descer fogo do céu e consumiu aquele holocausto, provando ao povo que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, não é mesmo? Depois aqueles homens tentaram, Elias, acho que Acabe mandou alguns soldados pegar Elias, e Elias fazia descer fogo do céu, vocês lembram disso? E consumia aqueles homens, depois mandou mais 50 e consumiu os outros 50, né? Quando ele foi ultrapassar o Jordão, vocês lembram que ele foi lá e bateu ali, e as águas do Jordão passou, né? E ele e Eliseu já estava passando o ministério dele. E por último, Elias também foi levado numa carruagem de fogo, não é mesmo? Muito bem. E então ficou outro profeta no lugar dele, né? Elias conseguiu avançar muitas coisas, fazer muitas coisas, mas continuou Eliseu no lugar dele. Alguém sabe o que Eliseu fez? Eliseu fez muito mais coisas, né? Vocês lembram qual foi o pedido de Eliseu quando Elias estava subindo aos céus? Para dar a capa dele que ele usava. Na verdade, ele pediu porção dobrada do espírito de Elias, né? E como sinal daquilo, Elias falou para ele, olha, se você me ver subindo, isso será por sinal que você receberá isso, né? Então ele foi lá e lançou a capa dele, né? E Eliseu pegou aquela capa dele e fez muitos milagres também, e maravilhas, né? Eliseu também curou, tirou a morte da panela também, que tinha erva venenosa. Isso, ele sarou ali, né? Ele, não sei o que posso dizer, mas ele melhorou tinha veneno na panela, né? Ele foi lá e orou e aquele veneno sumiu, né? Não fez mal para as pessoas, né? Ele também tirou o veneno do rio. As águas não eram, boas, né? Aí ele foi lá e jogou sal no manancial e aquelas águas ficaram saradas, ficaram boas para serem tomadas novamente, né? Se eu não me engano, também tem quando o machado que estava caído, ele não apareceu, mas ele fez o machado aparecer. O machado flutuou, né? O machado flutuou, estava ali trabalhando, bateu na madeira, né? E o machado em si, ele foi e caiu dentro do rio, né? Ele falou, e agora? O machado era emprestado, né? Ele falou, e agora? O que eu vou fazer?
Aí ele foi e orou e o machado flutuou. Ele foi lá e pegou o machado, né? Coisa interessante, né? E as ursas também, né? Que as pessoas que falaram, os meninos ali falaram, né? As ursas foram lá e devoraram aqueles meninos, né? Porque eles estavam zombando do profeta de Deus, né? Então foram muitos milagres, né? Eliseu também fez muitos milagres ali no tempo dele, né? Muito bem, depois de Eliseu, então, deixa eu ver se eu lembro aqui, né? Acho que nós falamos sobre outros reis também, né? Teve muitos outros reis que nós falamos, né? Mas um dos principais aqui foi Ezequias. Vocês lembram do rei de Ezequias? Quem lembra do rei Ezequias que nós falamos? Falamos algumas coisas. Opa, segura aqui. O rei Ezequias, então, foi um bom rei e ele orava a Deus, né? Ele sempre orava a Deus. Quem lembra algumas coisas que nós vimos sobre Ezequias? Lembram? Alguma coisinha? Ele foi temente a Deus, fez um concerto com Deus e restaurou o templo e tirou os ídolos de dentro do templo, não foi mesmo? Foi lá e tirou aqueles, até mesmo Neustã, aquela imagem, vocês lembram aquela imagem que Moisés tinha, que ele colocava na vara dele para as pessoas olharem e as ficarem saradas? Eles estavam idolatrando aquilo lá no templo do rei Ezequias. Ele pôs aquilo para fora, né? Então ele restaurou o templo, tirou todas as imagens, escultura, reestabeleceu o culto a Deus, os sacrifícios no templo e separou os sacerdotes e levitas para trabalharem no templo, né? Para ficarem ali fixos, trabalhando no templo de Deus, né? Celebrou a Páscoa novamente, né? Que a Páscoa a gente sabe que não é ovo de Páscoa, né? Mas sim a saída aqui, existe a Páscoa do Velho Testamento e do Novo, né? Nesse caso aqui era do Velho Testamento, que foi a saída deles do Egito, né? Então ele restaurou aquele culto ali para celebrar a Páscoa, reconstruiu os muros da cidade. Senaqueribe desafiou ele e ele foi lá então e orou a Deus, né? Vocês lembram que ele sempre orava a Deus? É um rei de muita oração, né? Orava a Deus muito e Deus sempre respondia a sua oração. É verdade, do relógio, né? O que aconteceu com Ezequias? Ele foi diagnosticado com uma chaga mortal. Vocês lembram disso? Ele foi diagnosticado com uma chaga mortal. E então, o profeta foi lá e falou para ele, olha, você vai morrer, né? Então, Ezequias chorou e orou muito a Deus. Então, Deus viu a oração dele, o lamento dele, e ele falou para ele, voltou ali... Qual o nome? Isaías voltou ali e falou para ele, olha, Deus ouviu as suas súplicas, viu? Por causa disso, então você não morrerá, você viverá mais quantos anos? Quantos? 15 anos, hein? Olha só, por causa da oração do rei Ezequias, Deus deu para ele mais 15 anos. Ele falou que daria um sinal para ele. Qual foi o sinal mesmo? Que o relógio de Acaz voltaria 10 graus à sua sombra, lembram disso? Né? E o relógio sempre ele avançava, né? Por causa do momento lá do sol, lembra que eu expliquei? Mas vocês vão ver a escolinha, vocês vão lembrar. Por causa do movimento do sol, ele sempre avançava a sombra, né? Mas ele voltou 10 graus, né? Isso foi dado sinal para Ezequias. Então, Ezequias fez várias obras também de engenharia, né? Pegou a água, desviou para dentro da cidade, mas ele cometeu um erro muito grande, lembram disso? O que ele fez mesmo, quando o povo da Babilônia foi lá visitar ele? Joana, fala aqui, ó. Ele mostrou todas as riquezas. Ele mostrou as riquezas do reino para aqueles homens ali da Babilônia, né? O profeta Isaías falou, o que você mostrou, Ezequias, para eles? Eu mostrei tudo que tinha, meu ouro, minha prata, meus aposentos, tudo. Isaías falou, olha, por causa disso que você fez agora, não no seu reinado, mas nos próximos, então, você vai perder tudo. A Babilônia vai tomar tudo isso de vocês. Olha só. E nós vamos ver lá no estudo que nós vamos fazer sobre Esdras, o que aconteceu, tá bom? Mas o certo é que realmente aquilo se concretizou, aquela profecia. Ele perdeu todo o ouro, todos os aposentos, né? Tudo que eles tinham, tudo que ele mostrou para aqueles homens que foram ali visitar, eles perderam, né? Coisa terrível, viu? Muito bem. Então, Ezequias, depois, passados seus 15 anos ali, né? Então, ele teve essa vaidade, né? E acabou prejudicando o seu reinado.
E ficou no lugar dele Manassés, que foi um rei terrível, né? Foi um rei terrível, fez muitas coisas, inclusive sacrificava as crianças ao deus Baal. Olha só que coisa horrível, né? E ele começou a, então, disseminar a idolatria novamente, né? Tudo começou lá com Roboão e Jeroboão, né? Esses dois reis aqui, naquela divisão depois de Salomão, por causa desse pecado da idolatria. Que idolatria é adorar outros deuses, né? Muito bem, nós paramos aí então, né? Em Manassés, e aí nós falamos sobre, acho que um outro rei também, um ou outro, né? Mas esses são os mais importantes, tá bom? Então, domingo que vem, vocês não percam, nós vamos falar sobre Zorobabel, um outro rei, um outro homem importante, que vai fazer algo ali muito interessante também, que eu vou falar para vocês. E Esdras e Neemias, nós vamos falar sobre esses 3 personagens, tá bom? Personagens importantes para o nosso crescimento e aprendizado, né? É muito bom nós sabermos dos personagens bíblicos, tá bom? Deu para relembrar o que aconteceu, o que nós estudamos nos reis, né? É bem complexo, né? Bem, muito assunto, né? Muita informação, né? Então, eu vou enviar para vocês essa semana, a irmã Érica vai enviar. Nós vamos enviar ali os links das escolinhas desses personagens. Vocês assistam para reiterar, né? Para lembrar do que nós estudamos. E domingo que vem nós vamos falar sobre esses personagens bíblicos. Combinado? Sim ou não? Muito bem, né? Falei muito hoje, hein? Como o professor falou, hein? Muito bem, vamos ficar em pé então? Vamos encerrar nossa escolinha. Quem quer orar para encerrar? Vem, irmã. Vem cá você, meu irmão. Vem também, Noemi. E vem Raquel. Muito bem. Benjamin vai orar também. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e vamos orar. Irmão Benjamin, começa. Deus, cuida de todos nós. Cuida da escolinha, cuida do pastor, cuida da minha mãe, cuida do meu pai, cuida de todos nós. Amém. Amém. Miriam. Senhor Jesus, abençoe a minha família, abençoe as crianças que não podem vir e todo mundo. Amém. Senhor, meu Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que nos deste, Senhor, com saúde. Ó Deus, muito obrigada por essa escolinha que nós podemos aprender mais sobre os reis da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, o João Pastor, para dar uma boa pregação para nós. E muito obrigada por esses professores que ensinam de Ti para nós. Abençoe o resto de nosso dia, e é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe cada um de vocês. Quem não tomou seu café, pode ir ali atrás ainda tomar.